que diz assim a palavra do Senhor. Salmo 124. Deus, nosso protetor e libertador, cântico de romagem de Davi. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, pedimos ao Senhor esta noite a iluminação do Teu Santo Espírito para que nós possamos compreender, Senhor, a Tua palavra e que a Tua palavra, Deus, venha ficar em nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor. E que também, Senhor, a palavra dessa noite possa alimentar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, meu Pai, e também o nosso relacionamento com o Senhor, que nós possamos ver, Senhor, a nossa relação, a relação que o Senhor tem conosco, de uma forma, Senhor, totalmente diferente, uma relação que o Senhor está do nosso lado e que o Senhor é o nosso guardião. Assim pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é o Senhor como nosso guardião. Bom, esse Salmo 124 é um salmo de romagem, faz parte da coleção dos Salmos 120 até os 34. São os salmos que o povo de Israel cantava quando eles subiam para adorar o Senhor em Jerusalém, né? Também é chamado de degraus, porque eles subiam, então, para louvar o Senhor em Jerusalém. Bom, o salmo que nós temos aqui é o Salmo de Davi. Não tem como precisar qual foi a data ou as circunstâncias que Davi o escreveu. Mas se nós olharmos para a vida de Davi, nós veremos que dá para ter uma ideia de como que ele escreveu. Nós temos 3 situações na vida de Davi. Podemos dizer que talvez ele tenha escrevido neste momento. A primeira é quando ele vai enfrentar o gigante Golias, quando os filisteus estão desafiando o povo de Judá no reinado de Saul, e Davi vai lá e derrota Golias somente com uma pedra na testa. O outro momento é quando Davi está fugindo de Saul, quando Davi está escondido na montanha e Saul com seu exército procura dar a volta na montanha para poder pegá-lo, mas aí Saul recebe uma notícia de que os filisteus estão invadindo Israel, então Saul deixa de pegar Davi e vai até a cidade de Israel para proteger a cidade do ataque. Então, se Saul tivesse pegado Davi neste momento, Davi poderia ter um outro fim. E também outra situação é Davi contra o seu filho Absalão. Quando Absalão está tentando um ataque ao Estado, né, tirar Davi do trono, e Absalão recebe um conselho de Atifotiel de que não vamos agora destruir Davi, aproveitar que ele está fraco. Mas aí vem um outro conselheiro e diz, não, seu pai não é assim. Seu pai e seus homens devem estar no campo como ursas, quando tem o seu filhote sequestrado. E com certeza seu pai não está no meio do povo. Deve estar em algum lugar esperando o ataque para nos pegar de surpresa. Então tem alguns momentos na vida de Davi que ele, por um triz, assim, ele ficou escapado. Situações que, se tivessem acontecido, poderia ter tido um outro fim. Então podemos dizer que talvez Davi, quando escreveu, levou em consideração todos esses eventos que aconteceram na vida dele. Bom, o Salmo de Davi nos ensina 3 coisas, 3 lições para nós. A primeira delas é que o Senhor é nosso guardião, porque Ele está do nosso lado. Do versículo 1 ao 5. No versículo 1, Davi diz assim, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Davi aqui está mostrando que
se não fosse o Senhor, a situação poderia ser diferente para nós, Israel. Que o Senhor está do nosso lado. O que nós podemos tirar disso? Nós podemos tirar que Davi pode estar fazendo ou está fazendo a alusão da aliança de Deus com o seu povo. De que Deus tem uma aliança com o seu povo, que mandaria o seu descendente para redimir-nos dos nossos pecados. Uma aliança que Deus sempre estaria ao nosso lado. Uma forma de entender melhor esse ponto de Senhor ao nosso lado é quando nós somos crianças, assim, até como eu já fui criança, e havia momento quando nós iríamos jogar bola, sempre tinha a hora de tirar o time, né, para o time A ou o time B. E às vezes sempre tinha um que joga mais do que os outros. E qualquer time que aquele estivesse, se sairia melhor do que o outro. Então todo mundo queria que aquele estivesse do seu lado. Pô, se fulano de tal estiver do meu lado, nós iremos ganhar, ou teremos mais facilidade em ganhar. É assim, dessa forma, que Davi vê o Senhor. Se o Senhor estiver ao nosso lado, as nossas lutas será bem mais fácil. E o Senhor está ao nosso lado, pois através da aliança dele, ele prometeu que ele estaria conosco. Então, dessa forma que Davi vê o Senhor ao lado dele. Se não fosse o Senhor ao lado dele, agora ele vai mostrar, se não fosse o Senhor, o que nos teria acontecido. Do verso 3 ao 5 ele diz, ele usa algumas figuras de linguagem. Eles teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Ele diz, nos teriam engolidos. A ideia pode ser até mesmo, já viram aquela planta carnívora que come os insetos, assim, até vivos? Poderia até mesmo ser essa ideia de que o homem na ira contra Davi os comeria vivos, os destruía vivos. E quando ele diz a sua ira se acendeu contra nós, é um sentimento extremo de vontade de destruir o povo de Israel. E os filisteus tinham vontade extrema de destruir o povo de Deus. Ele usa outra figura de linguagem que é as águas nos teriam submergido sobre a nossa alma, teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado. É como se fosse um tsunami. Quando vem, destrói tudo, não sobra nada, pega todos que tiver pela frente. Assim aconteceriam as coisas se o Senhor não estivesse do lado de Israel. É isso que Davi mostra. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, seríamos destruídos. Bom, o que esse ensinamento ensina para nós? O Senhor está do nosso lado. Lembre-se da sua vida quando você ainda não era cristão. Lembre-se da sua vida quando você ainda não era convertido. Quando ainda a graça do Senhor ainda não tinha o alcançado, não tinha ainda transformado a sua vida. Que caminho a sua vida estaria seguindo? Que caminho hoje você estaria trilhando se não fosse o Senhor que tivesse te alcançado e estivesse ao seu lado? Olha para as pessoas que não têm Deus ao seu lado. Olha para as pessoas que não têm Deus ao seu lado. Olha como que é o casamento dessas pessoas, como que é a família dessas pessoas, como é até mesmo o trabalho e o futuro de vida que essas pessoas poderão ter. Com certeza você conhece pessoas que não têm o Senhor ao seu lado e o que nós vemos, olhamos para essa pessoa e imaginamos o futuro para ela, não é algo agradável. Ah, mas o rico tem dinheiro e vive bem. Sim, mas o fim dele também não é um dos melhores. Olhe para a sua vida e veja para onde você estaria indo se não fosse o Senhor. E também, esse salmo nos ensina a ter mais confiança no Senhor. O Senhor está do nosso lado. E se o Senhor está ao nosso lado, a tendência é que a nossa vida seja mais fácil. E também que poderemos vencer as dificuldades, porque o Senhor está do nosso lado. O Senhor está do seu lado, meu irmão.
Deus não lhe abandona, não é porque tem algo em você, mas por causa da aliança dele, que ele mesmo fez, ele mesmo estabeleceu que ele cumpriria. Não depende de nada que você venha fazer, não há nada em você que vai fazer com que Deus permaneça com a aliança dele, é simplesmente ele prometeu por ele mesmo que ele seria o seu Deus e também que ele te derramaria bênçãos sobre a sua vida. O Senhor está ao nosso lado. E a segunda lição que esse salmo de Davi nos ensina, que o Senhor é o nosso guardião porque ele nos salva. Do verso 6 ao 7, que diz assim, Davi diz, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Davi bendiz ao Senhor, ele usa uma figura de linguagem de presa nos dentes deles. Vocês já viram, ou já talvez puderam ver, uns vídeos que mostram um leão quando ele vai capturar a presa, né? Às vezes a presa consegue dar uma escapada, fazer o leão de bobo, mas quando ele pega, ele morde, ele quebra o pescoço, não tem como sair. Tubarão também, quando tem notícias de pessoas que sofreram um ataque de tubarão, o estado da pessoa, se sobreviver, não é dos melhores. Talvez era melhor ter morrido, porque a situação que fica não é das melhores. Até mesmo é pitbull mesmo, esses pitbull que não são nada mansos, quando pegam a mordida. Pitbull, quando pega para morder, só vai soltar se você der um soco no olho dele. Se não, fora isso, pode balançar, pode se mexer, bater com ele na parede, ele não solta. Se não bater no olho dele, ele não solta. E quando solta também, a situação não fica muito boa. Então, é isso que Davi está dizendo. Deus não nos permitiu cair como presas na mão desses homens, desses inimigos, desses homens que querem nos destruir. E a segunda ilustração que ele usa é salvou-se nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro e quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Com certeza você deve conhecer alguém que tem gaiola de passarinho, aí faz lá um bem bolado lá para que o passarinho, quando entrar na gaiola, comer e fechar ele lá dentro. De onde eu venho, muitos amigos faziam isso. Com certeza você também conhece esse tipo de pessoa que faz isso. É dessa forma. Deus quebrou o laço do passarinheiro, não permitiu que eles caíssem no laço do passarinheiro como um passarinho cai. E fica preso e não tem como mais fugir. É isso que Davi está mostrando. Que se Deus não estivesse ao lado de Israel, Israel teria caído no laço do passarinheiro e também seria entregue a esses homens como presa em seus dentes. Bom, diante disso, esse ponto nos ensina a louvar o Senhor e a engrandecê-lo pelo que Ele tem feito, pelos os livramentos que o Senhor fez em nossa vida. Esse salmo também nos ensina, esse ponto nos ensina a entender também que o crente vai passar por algumas aflições, vai ter algumas dificuldades, mas não vai ser, no final ele não será destruído. Embora você passe por circunstâncias difíceis ou esteja passando por momentos difíceis e parece que o fim vai ser esse, parece que o quadro não vai mudar, mas o Senhor também nos livra do laço do passarinheiro no último momento. Então o crente passará por dificuldades, mas a dificuldade não permanecerá, porque tem um fim maior a dificuldade na vida do crente, que é como se Deus estivesse lapidando você. Lapidando para um fim maior, que é a confiança nele. A glória do Senhor se manifestará através da sua vida, conforme você vai passando pelas dificuldades, engrandecendo o nome do Senhor e não se revoltando contra ele, mas agradecendo por ele estar ao seu lado. Então, esse ponto nos ensina isso, a termos mais confiança e agradecemos ao Senhor também pelos grandes livramentos e também pelos pequenos livramentos que Ele nos dá em todo momento da nossa vida.
O terceiro ponto, a terceira lição que Davi nos ensina, que o Senhor é o nosso guardião porque Ele é poderoso. O verso número 8, Davi diz assim: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O nome do Senhor, no Antigo Testamento, quando Deus se revelava ao povo, ele dizia o nome dele, era Deus se auto-revelando como ele é para o povo. Então, quando Davi diz que o socorro está no nome do Senhor, ele está mostrando para nós a maneira de como o Senhor se revela também como um socorro. Um socorro na hora da dificuldade, ou na hora até mesmo que o fim está próximo, um socorro inesperado, um socorro que não imaginávamos ter. Assim o Senhor também se revela, como um socorro na hora da angústia ou na hora da necessidade. E quando Davi diz, o Senhor que criou os céus e a terra, ele está se referindo ao Deus Todo-Poderoso. Davi demonstra a confiança que ele tem no Senhor. A confiança que ele tem é que o Senhor é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que, se Ele não estivesse ao nosso lado, nosso fim seria totalmente outro. Então, Davi expressa a confiança no Senhor, a confiar nele. E esse ponto nos ensina a ter uma fé convicta em Deus, crendo não somente que Ele é o Senhor que livrou os povos antigos da dificuldade, mas também que Ele é o Deus de hoje, o Deus também, o mesmo Deus de Davi que criou os céus e a terra, também é o mesmo Deus hoje que pode nos livrar da dificuldade. A termos essa confiança como Davi, a bradar mesmo, eu confio no Senhor que fez os céus e a terra. Quando alguém lhe perguntar, quem te ajudou a fazer isso? É como se você dissesse, foi o Senhor que criou os céus e a terra. Esse ponto nos ensina também o nosso relacionamento com Deus. Qual é a maneira que nós vemos Deus? Qual é a maneira que você tem visto Deus? Tem visto Deus como realmente o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra? Você atribui a Ele tudo o que acontece de bom à sua vida, também de mal à sua vida, porque o mal de Deus também é o bom. Confessar que o Senhor é o Senhor dos céus e da terra demonstra o nível de relacionamento que temos com Ele. Se temos um relacionamento minguado, a nossa declaração de como esse Deus é também não será da mais fortes. Mas se temos um relacionamento com o Senhor, um relacionamento forte de compreender quem Ele é, e não só compreender através da Bíblia, mas de forma prática, vê-lo agindo em nossa vida, de forma prática, no dia a dia, a nossa declaração, quando alguém nos perguntar quem lhe ajudou a fazer isso, será como essa de Davi. Foi o Senhor que criou os céus e a terra. Ou não dizer, foi sorte, ou aquele, foi graças a Deus, né? Aquele graças a Deus bordão, não é aquele graças a Deus que realmente reconhece, né? O bordão, graças a Deus. Não, foi graças a Deus que aconteceu. Não, foi porque o Senhor me ajudou, o Senhor que fez os céus e a terra. Então, tudo que nós tentamos explicar quem Deus é para alguém e a maneira que nós declaramos quem Ele é, depende do nosso relacionamento com Ele. Davi não disse isso por acaso. Davi tem N situações na vida dele que ele viu que o Senhor, que criou os céus e a terra, o livrava de todo o mal na hora necessária. E que ele só estava vivo naquele momento porque o Senhor o livrou de certos males, como eu disse no começo. O livrou do gigante Golias, o livrou de Absalão, o livrou de Saul. Então, o nosso relacionamento com Deus também vai nos mostrar, vai definir como nós auto-revelamos eles ao próximo. Amém? Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, agradecemos ao Senhor pela palavra dessa noite, pedimos a Deus que o Senhor aumente nossa fé, aumente, Senhor, também o nosso relacionamento com o Senhor, que nós venhamos crer, Senhor, em Ti e sabermos que o Senhor está ao nosso lado.
Mesmo que a situação não pareça, Senhor, favorável, não pareça que o Senhor está, mas sabermos, ó Deus, que o Senhor está ao nosso lado. E que o Senhor, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, o nosso fim seria totalmente outro. E que as bênçãos que temos em nossas vidas, somos gratos ao Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, louvamos ao Senhor pelos livramentos nas horas necessárias, que o Senhor tem nos livrado de todo o mal, que nem sequer imaginemos, Senhor, mas sabemos que o Senhor nos protege até mesmo desses males que não vemos. Pedimos que o Senhor continue nos protegendo, nos livrando, Senhor, de todo mal, e também, ó Deus, permaneça ao nosso lado. E sabemos que o Senhor permanece através da sua aliança que o Senhor tem conosco, que é a aliança através do teu Filho amado, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Em resposta a este hino, em resposta a esse sermão, vamos entoar o hino Castelo Forte, 155. Os irmãos fiquem de pé. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz, em seu Filho escondido. Cabe-me é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustado. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra de Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo as acaba e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Assentados, irmãos.
Assentados. Bom, chegou o fim do culto. Devemos fazer uma oração para terminar. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, pedimos ao Senhor a Tua proteção, que o Senhor nos guarde e nos livre, Senhor, de todo mal. Pedimos ao Senhor uma semana abençoada, que o Senhor, Pai, nos livre, Senhor, e nos abençoe